Era pra estar o Lucas aí o negócio. Ah, não tem problema. Eu pergunto porque para a gente identificar aqui e colocar na chamada, né? Aham. Tem alguém aí para entrar? Quem mais está participando da aula hoje? O Júlio. Vamos ver aqui. Ó. Falta o Júlio, né? Falta o Júlio. Vamos ver se ele está. Já já ele entra aí. E aí, meninos, tudo tranquilo? Fazer a aula de segunda-feira? Tá. De boa? Uhum. Não muda Não, mó muito, né? Não tem o mesmo conteúdo, é o mesmo horário de aula que seria de terça, né? Aham. Tudo certo. Vocês estão sabendo que vocês estão, assim, no último projeto, quase para finalizar aqui? Vocês estão sabendo disso? Não. Mais ou menos. Ó, eu até já quero fazer um aviso, deixa o Júlio entrar aqui para a gente poder conversar. Então, deixa eu colocar Arthur, presença. O Christian não entrou hoje? Não. Será que ele dormiu, gente? Júlio, boa tarde. Boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Eu não sei não, viu? Eu tô achando que o Christian, será que o Christian dormiu? Ele falou que, pode ser que eu dormi. Mas aí qualquer coisa ele assiste depois da aula, né? Até acostumar com o horário. Então vamos lá então, gente. É o seguinte, nós estamos em reta final, né? A gente ainda está com conteúdo, mas a gente já vai meio que já está finalizando, né? Até tem que ver com a Simone até qual semana ela tem de aula aqui de conteúdo, né? O professor Marcelo não precisar vai continuar ainda, né? Que é o conteúdo mais extenso. Mas eu acredito que mais ou menos daqui umas 2 semanas, nas próximas aulas, a gente vai finalizar aqui comigo e aí a gente vai começar a corrigir o trabalho final, tá? Aqui a gente tem 2 grupos nessa sala, né? Ou não, um grupo só, não é isso? É. É um grupo Só só, um grupo. Tesoura de Ouro, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai vocês vão me mandar o trabalho unificado. Então, o que vocês vão fazer? Unificar todos os trabalhos do curso, colocar tudo num único arquivo e mandar. E aí eu vou abrir aqui, vou compartilhar a tela, vocês vão mandar para mim por e-mail. E aí eu vou corrigir, vocês vão anotar tudo que precisa modificar, para que, e aí vocês, entre vocês, conversem o que cada um vai fazer daquela correção. O que o Arthur vai fazer, o que o Lucas tem que fazer, o que o Júlio tem que fazer, o Christian e a Fernanda, tá? Que são o pessoal fixo que está participando da sala. Então, tem que dividir e fazer. Por que todo mundo tem que fazer? Primeiro, para ter a nota, né? Porque se um só faz, eu vou dar a formatura só para um. Então, todo mundo vai ter que colocar a mão na massa, tá bom? Tranquilo, gente? Uhum. Vamos lá, então. Já coloquei aqui a presença de vocês. Hoje a gente vai falar sobre oratória. Né? Então, a gente, na semana passada, falou um pouquinho sobre a importância da comunicação, por que tem que trabalhar a comunicação na carreira, e hoje a gente vai falar sobre oratória. O que é oratória, professor? Como é que funciona? Então, vou compartilhar o meu slide aqui. Para a gente começar, tá bom? Então, vamos lá, então, pessoal? Vamos começar? Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar um pouquinho sobre a oratória. E aí, eu quero já começar aqui a perguntar, né? O básico. O que é uma oratória? Então, olha lá. Quem pode ler para mim aqui? Quem pode ler? Do modo simples e pontual, podemos definir
o conceito de oratória como arte e se comunicar de forma clara e objetiva com o público. Muito bem. Então, o que é oratório? Nada mais do que uma apresentação em público, falar com pessoas, apresentar uma ideia de forma clara e de forma objetiva. O que é a forma clara? É a forma que todo mundo está entendendo. Tá bom? O que é falar de maneira clara? Quando uma pessoa fala de maneira clara, é uma pessoa que fala de um jeito onde todo mundo consegue entender a maneira como aquela pessoa está se expressando. Ah, professora, mas todo mundo conhece o português, mas, né? Será que o jeito que você está usando as palavras, as pessoas estão entendendo? E aí a gente fala na questão da clareza. E o outro é objetivo. O que é uma fala objetiva? É uma pessoa que ela não sai da meta do assunto principal. Certo? Por quê? Porque senão, gente, ninguém consegue ouvir, fica um pé no saco, né? É aquela falação, nossa, sabe? Você vai num lugar, a pessoa começa a falar, e enrola, e fala, e aí você já fica cansado, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes, você vai ouvir um discurso de alguém, ou você vai, às vezes, uma religião lá, e aí a pessoa vai, e aí ela vai lá em outro assunto e volta, né? Então, ela não está sendo objetiva e isso faz as pessoas se dispersarem, tá? Então, o primeiro ponto que a gente aprende é falar com o público de maneira clara e objetiva. Então, as pessoas precisam entender e as pessoas precisam estar focadas, interessadas no seu assunto, tá? Essa aqui é a primeira parte, ok? E aí a gente precisa, deixa eu printar a tela aqui, a gente precisa de entender um pouco por que técnicas de oratória é importante, né? Por que eu tenho que aprender técnicas de oratória, professora Luana? Qual que é a importância disso? Qual a primeira importância aí que a gente está vendo? Aperfeiçoar a apresentação pessoal em entrevista de emprego. Então, quem domina a arte da oratória vai conseguir fazer boas dinâmicas no processo seletivo, né? São pessoas que, quando for participar de entrevistas, de dinâmica, né? Essas pessoas vão se dar muito bem, porque são pessoas que já trabalham a questão da oratória, da fala, da postura, da comunicação, tá? Então, esse aqui é o primeiro motivo. O segundo motivo, você vai melhorar a persuasão na hora de apresentar um projeto. Gente, persuasão é convencer. Quando a gente fala assim, nossa, fulano me persuadiu. O que é isso? Fulano me convenceu. Fulano conseguiu vender aquela ideia para mim, tá? Então, é você realmente fazer as pessoas acreditarem na sua ideia, naquilo que você está defendendo. Por exemplo, você começou a trabalhar numa empresa e, às vezes, para você subir de cargo, você vai precisar montar um projeto. E aí você monta o projeto, mas aí ninguém acredita. Como que você consegue subir de cargo? Né? Então, é melhorar a persuasão e apresentar um projeto ou uma ideia. Então, estou lá em sala de aula, trabalho em grupo, e aí o pessoal faz umas sugestões não muito legais, mas aí eu tenho uma ideia bacana. Às vezes a sua ideia é boa, mas o jeito que você fala, ninguém consegue achar legal. Então, a persuasão ajuda nisso, ajuda as pessoas a falar, nossa, parece bom, tá? Gente, e é para tudo, viu? Ah, como que eu convenço meus pais a aumentarem minha mesada, né? A comprar aquilo que eu quero, né? Como que eu consigo? Então, a persuasão é isso, tá? Quando a gente trabalha a técnica oratória, a gente trabalha essa capacidade de conseguir argumentar muito bem, tá bom? E o terceiro motivo é adquirir a capacidade de transmitir confiança, porque
manda muito bem de comunicação, de oratória, são pessoas que conseguem passar confiança. E aí, o que que acontece? Se eu sou uma pessoa que as pessoas confiam no que eu digo, isso pode fazer de mim um possível líder. Aí, se você tem perfil de liderança, você pode ter chance de ir para uma outra vaga, um outro setor, aproveitar uma outra oportunidade, tá? Então, olha só quantos benefícios a gente tem em estudar técnicas de oratória, tá? Ficou claro aqui para vocês, gente? Certo? Ficou claro? Então, esses são os motivos aqui, Uhum. tá bom? Então, vamos para o próximo aqui. E aí a gente tem agora uma informação importante, que é quais são os obstáculos que impedem uma boa apresentação. Como assim, professora? Uma boa... O que pode impedir? Gente, o que pode fazer a gente não conseguir fazer uma boa oratória? E aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm esse aqui, tá? Nervosismo, né? Aquela pessoa que fica, oh, meu Deus, aí o coração dispara, e aí a mão dela começa a suar, e a perna começa a tremer, e a barriga já tem um frio, e aí fica aquela coisa. Quem tem isso? Tem uns 4. Hã? Tem uns... Você tem, Arthur? Nervosismo na hora de falar, apresentar em público? Uhum. Certo, muito bem. Lucas, você tem nervosismo para fazer apresentação em público, ou trabalho da escola? Tem. Tem também? Tem. Certo. E você, Júlio? Só um pouco, professora. Só um pouco, né? Gente, eu acredito que todo mundo tem nervosismo, um pouquinho, outros mais, outros menos, mas o nervosismo faz parte. Como é que eu trabalho o nervosismo? Gente, a primeira coisa é respiração. Você para e começa a fazer uma respiração bem lenta. Inspira. Parece bobagem, gente, mas é incrível como o seu corpo começa a relaxar e você começa a raciocinar de uma forma mais calma. Tá? Então, o nervosismo, a gente tem técnicas de respiração, uma delas é essa. Mas eu estou no meio da apresentação, professor, e agora? Só um minuto, gente. Ninguém precisa ver que você está respirando fundo, né? Só um minuto, pessoal. Certo? E aí você dá aquela parada ali e retoma. Então, o nervosismo é uma reação do corpo, né? O corpo começa a reagir de um jeito que vai atrapalhando a maneira da gente pensar, a maneira da gente raciocinar, tá? Um outro problema aqui que a gente pode colocar é o problema de dicção. Então, o que é um problema de dicção? É aquela pessoa que tem, às vezes, a língua presa, ou ela tem uma gagueira, né? Tem a gagueira, que é a gagueira do nervosismo, a pessoa fica nervosa, ela começa a gaguejar, e tem a pessoa que realmente ela tem a gagueira em qualquer situação, porque é um problema, né, mais de dicção. Então, a fala, como que é a fala? Tem gente que fala muito enrolado, e aí você, né, porque você não consegue entender. Então, a dicção é isso, é a clareza das pessoas ouvirem, né, através do meu movimento aqui da boca, tá, gente? Então, quem é que trabalha muito isso aqui? O fonoaudiólogo. Ele trabalha muito essa questão vocal, essa parte estrutura biológica, terapia, exercício, que ajuda você, né, no caso da dicção. Uma outra ferramenta que ajuda muito na dicção, né, é o trava-línguas. O que é o trava-línguas? Vocês sabem o que é? Vocês sabem o que é o trava-línguas? Sim. Rato roeu a roupa do rei de Roma.
3 tigres comem 3, não sei o quê, do trigo para tigre 3, lá. Aquela frase lá que eu esqueci. Aquilo ali é um trava-língua, né? Tem muito, você vai procurar na internet, tem um monte. E aí você fala, nossa, professor, mas eu estou enrolando. Mas essa é a ideia, ele faz isso para você forçar a tua dicção, a tua língua ali, o teu membro, né? A trabalhar de um jeito que você fique, você consiga falar de uma maneira mais clara para que as pessoas entendam, tá? Então, o problema de dicção às vezes é isso, a gente fala muito enrolado, não quer... Às vezes a gente tem preguiça de falar a palavra certa, né? Aí é aquela coisa meia... E aí, isso vai causando um problema, porque uma hora você vai ficar ali com aquela língua preguiçosa, e você vai precisar de uma linguagem clara e não vai ter, tá bom? Então, problema de dicção, a gente trabalha com esses treinamentos, faz esses treinamentos da dicção. O terceiro obstáculo que acontece muito é que o pessoal tem medo. Mas medo do quê? Medo de ser reprovado, medo dos outros avaliarem mal, né? Às vezes a pessoa tem medo da reação. Então, nossa, vão olhar para o meu cabelo, para o meu corpo, para o meu rosto. E aí a pessoa tem uma autoestima muito baixa e ela vai, nossa, vão me achar assim, vão me achar assado. Então, é aquele medo muito presente com a baixa autoestima. Aquela pessoa que não se sente bem, não se sente capaz, aí ela acha que as pessoas vão zoar ela, vão criticar ela, vão zombar dela. Então, por causa desse medo, ela já até imagina essas zombarias. O que acontece? Ela trava, ela dá aquela, né, travada. E aí o medo, ele contribui para o nervosismo, porque ele vai começar a fazer o seu corpo ficar mais ansioso, né? Aí aquele corpo que está extremamente ansioso, extremamente nervoso, por causa desse medo. Aqui, gente, é um pouco mais complicado, porque medo é uma questão psicológica. Às vezes a pessoa vai ter que fazer uma terapia, vai ter que procurar um profissional para conseguir vencer isso aí. Mas uma das técnicas que você pode fazer em relação ao medo é você se expor ao medo, mas não de uma vez. Você não tem medo, nossa, um monte de medo de apresentar em público, aí você vai encarar 200 pessoas. Não, né? Você cai duro no chão lá, né? Mas, às vezes, você vai ter que fazer pequenas apresentações. Por isso que a professora, durante o curso, vocês fizeram muita apresentação de grupo, né? Vocês fizeram apresentação aqui na frente, falando. Para quê? Porque eu sou mal? Não, porque eu sei que você vai fazendo uma apresentação, aí depois uma outra apresentação, depois uma entrevista que a professora faz. E aí que vai te colocar naquela situação, você vai perdendo medo, você vai encarando o problema. E aí, quando o dia que você precisar de fazer uma apresentação, né, maior, alguma coisa, você já vai estar mais relax, porque você já passou pelas outras etapas. Tá bom? Então, é mais ou menos isso aqui, a questão do medo, tá? E o quarto obstáculo, gente, é a falta de preparo. Então, o que a gente pode falar sobre a falta de preparo? Pessoa não se preparou, chegou lá na hora, não estudou, né? Foi sem vergonha, relaxado. Vai ser um obstáculo para ele fazer uma boa oratória? Vai, né? Ele não vai conseguir desenvolver o que precisa. E aí, junta a falta de preparo com nervosismo, com medo. Ai, meu Deus, e agora eu não sei o que dizer. Se você estudou, o que você usa? Você usa aquele pensamento, não, mas eu estudei. Não, mas eu sei, eu li, eu sei do que eu tô falando, eu me esforcei. Eu sei que eu tô com medo, mas eu estudei, eu dei tudo de mim. Você fica mais tranquilo. Porque a tua mente fala assim, ô, cara, você estudou, você sabe. Aí se você não faz isso, onde você vai se apoiar? Aí é que o medo toma conta mesmo de você. Aí que o nervosismo toma conta mesmo de você. E você fica ali, né? Fazendo, não vai ter um bom resultado, tá? O resultado não vai ser legal. Bom? Então, esses aqui são os obstáculos principais.
E todo mundo sabe aqui como vencer cada um deles, né? Dedica aqui do nervosismo, trabalha respiração, dicção, faz treinamento, trava a língua, leitura. Leitura em voz alta ajuda muito na dicção, viu, gente? Então, o pessoal quer ler só de olho e às vezes a boca não acompanha, aí você não sabe por que você está falando enrolado. Então, claro, não dá para você ler o tempo todo, mas pega um texto de vez em quando, um pedacinho, e lê, para você ir trabalhando essa questão da dicção, tá? Vamos seguindo. E aí a gente tem aqui uma dica muito, muito bacana, que é conheça seu público. Uma dica muito interessante, que assim, como é que eu sei o tipo de oratória que eu vou falar? Dependendo do público. Eu vou falar só para adolescente, é uma linguagem. Lembra da nossa aula da linguagem? Não, eu vou apresentar um projeto para diretores de uma empresa. Outra linguagem. Né? Não, eu vou apresentar para os professores. Outra linguagem. Então, você tem que saber quem são os seus ouvintes. Tá? Para quê? Para que você consiga fazer um planejamento do jeito que eles vão entender. Que fale a linguagem deles. Que fale de um jeito que eles entendam. Certo? Então, isso tem que ser visto. Por exemplo, vamos supor que a professora Luana foi chamada para dar uma palestra sobre ansiedade, tá? E aí eu fui dar uma palestra numa escola para o pessoal do primeiro ano do ensino médio. Eu vou usar muito o termo técnico, aqueles termos difíceis da psicologia? Não, né? Porque é um pessoal que não estudou psicologia, é um pessoal que está no primeiro ano. Então, eu vou falar uma outra linguagem, vou abordar outras coisas da ansiedade. Agora, imagine que a professora Luana vai dar uma palestra sobre ansiedade e o pessoal que vai nesse evento é tudo formado, é tudo psicólogo da área ou é estudante. E aí, eu vou falar do mesmo jeito que eu falaria para o pessoal do primeiro ano? Não, né? Eu vou falar uma linguagem mais técnica, uma linguagem um pouco mais aprofundada ali no tema, vou aprofundar o tema. Por quê? Porque são pessoas que já conhecem um pouco ali, já têm noção do que está falando, do assunto, e aí eu não preciso ficar dando arroz e feijão, eu vou dar um pouco mais. O pessoal que não sabe, eu já vou trazer menos, tá? Então, conhecer o público é isso. Dependendo do público, a gente muda o jeito de apresentar, tá bom? E aí a gente tem uma outra coisa super importante, gente, que é a interação com os ouvintes. Então, o que é a interação com os ouvintes, professora Luana? Não é só você chegar aí, boa noite, gente, blá, 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 aí você fala, né? Aí você fica olhando para o teto, olhando para a parede, né? E aí as pessoas vão começar a falar assim, essa oratória não é para nós, né? Tanto faz se a gente está aqui ou não, a pessoa está olhando para o teto. Então, qual que é a dica de ouro? Você tem que interagir. Professora, mas eu tenho que ficar chamando a pessoa, oi, fulano, não sei o quê. Não. Não necessariamente você tem que ficar abrindo pergunta, conversando com a plateia. Mas, uma técnica muito legal é o contato visual. O que é o contato visual? Você olhar para as pessoas. Porque quando você olha para as pessoas entendem que você está falando para elas. Quando você não olha para as pessoas, tanto faz se aquela pessoa está ali ou não. Tá? Por isso que esse finalzinho aqui do slide, ó, afinal, se você fala como se não tivesse alguém ouvindo, a tendência é que os ouvintes não se sintam incluídos. A pessoa está falando olhando para o teto, então se eu estou ali ou se eu não estou ali, não faz diferença. É assim que eles vão pensar. Então, conheça seu público, interaja com eles, tá? Professora, mas eu tenho vergonha, eu não consigo fazer contato visual. Gente, você não precisa fazer contato com todo mundo, faz com 1, 2, aí outro dia outro oratório, 3, 4, aí você já vai aumentando a quantidade, mas você tem que olhar. Você tem que olhar no olho de alguém. Você tem que tentar pelo menos uma vez.
que acontece? Tem gente que tem muita dificuldade de olhar no olho. Então, a primeira dica é, começa olhando na testa. Às vezes você olha aqui na pessoa, a pessoa vai achar que está olhando para ela, tá? E aí ela, nossa, tá olhando para mim. Na verdade, você tá olhando aqui na testa da pessoa. Você nem tá olhando no olho dela mesmo, assim. E a pessoa tá vendo, achando que está olhando no olho. Então, é uma técnica que o pessoal utiliza, tá bom? Fica aqui a dica para você, tá? E uma outra dica muito legal é utilize recursos audiovisuais. Então, o que é isso, professora? Utilizar os recursos audiovisuais. Utilize ferramentas tecnológicas. Claro, se o lugar permitir, né? Aí você prepara toda a sua apresentação em slide lá na escola e aí não tem computador. Não adianta nada, né? Então, utilize ferramentas tecnológicas se a estrutura do lugar que você vai fazer a oratória tem condições para usar aquela, né? Ah, eu montei meu PowerPoint, mas está no e-mail e aí o lugar está sem internet. Pronto, acabou. Então, esteja preparado, use a ferramenta de acordo com o lugar, tá? Então, a produção de vídeo, gráfico, imagem, o pessoal usa muito imagem, foto, gráficos para ilustrar. Olha só como era assim. Isso ajuda muito a plateia a prestar atenção em você, tá bom? Então, é uma dica aqui super valiosa. E aí a gente vai continuar, né? Acho que ainda dá tempo de falar mais um pouquinho. Vou ver se eu falo ainda um pouquinho disso aqui e continuo para o próximo slide. Então, preparando uma fala. Escreva frases curtas sobre o que você vai dizer ali, faz um rascunhozinho, escreve. Outra coisa, outra dica importante, gente. Leia bastante coisa sobre o assunto, né? Vai nos livros, vai em site. Se você não manja do assunto, você não vai conseguir fazer uma boa oratória, tá? Então, uma outra dica importante é isso aí. O quanto que a gente está realmente entendendo daquele assunto. É aquele trabalho que os alunos vão me apresentar e eles não sabem nem o trabalho que eles fizeram. Eu fico muito brava. Ai, o aluno começa a ler o slide. Se eu fizer uma pergunta fora do que está ali no slide, ele já não sabe responder. Então, assim, estude o seu trabalho, tá? Eu vou falar isso para vocês, gente. Apresentação final, formatura, estude o seu trabalho. Para que o professor tenha certeza de que você sabe o que você está falando. Tá bom? E ensaie quantas vezes achar necessário. Uma dica de ensaio que eu fiz. Eu criei um grupo só para mim. Na verdade, coloquei a minha irmã, depois eu tirei a minha irmã, fiquei só eu no grupo. E aí, o que eu fiz? Eu mandava áudio. Eu apertava os slides enquanto eu gravava um áudio explicando. E aí, eu jogava lá e depois eu ia ouvir o que eu estava explicando. Aí, eu conseguia saber exatamente a minha fala, a minha dicção, se estava claro, se eu lembrei de tudo, se estava faltando alguma coisa. Então, ouça o seu áudio. Você vai conseguir ver como é que você está falando. Certo, gente? Então, essas são as dicas de hoje que eu queria passar para vocês, tá? Na semana que vem, a gente vai continuar a partir daqui, que é a estrutura básica, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas da oratória. Quais são as técnicas da oratória? Então, como é que começa, professora? Tem um padrão? Nós vamos aprender a estruturinha bonitinha na semana que vem. Ok, gente? Alguma dúvida aqui? Ok. Nenhuma dúvida? Tá tranquilo? Júlio, Arthur? Tranquilo. Uhum. Então, até semana que vem, tá? Tenha uma ótima semana e não esqueçam de responder o formulário, tá, gente? Um super beijo, fiquem com Deus.